Queridos irmãos, queridas irmãs, todos vocês, peregrinos, são homens e mulheres de fé. Vocês são verdadeiros missionários da esperança. Vocês vêm à Aparecida desejando serem ainda melhores do que são. E Nossa Senhora ouve os seus pedidos e os seus agradecimentos. Estivemos em Roma com os redentoristas e contamos para o Papa quanto povo vem à Aparecida. Por ano, mais de 10 milhões. E o Papa ficou muito feliz por você. E você também é a alegria de Nossa Senhora. Por quê? Porque está aqui hoje, marcando presença e nos dando esse testemunho tão bonito do amor a Deus e do amor a Maria. Pois é, o Salmo falou muito de Deus, de coisas tão bonitas de Deus. E esse Deus fez maravilhas na primeira leitura num casal estéril. E nasceu Sansão, cheio do Espírito Santo. Esse Deus fez também com que Isabel e Zacarias, que eram estéreis, também gerassem o filho João Batista. Quem é esse Deus, segundo o nosso Salmo? Ó, irmãos e irmãs, Deus, diz o salmista, Ele é o Deus do poder e da graça. Ele é o Deus que nos tirou da humilhação. Ele é o Deus, nossa rocha. É o Deus, nosso amparo. E todos nós temos experiência disso. Isso aqui não é teoria. Isso aqui é prática na nossa vida. Deus é nossa segurança. Estou falando tudo o que disse o Salmo sobre Deus. Deus é nosso refúgio. Deus é nossa proteção. Deus é nossa esperança. E esse Deus fez as maravilhas e no casal, Manoel e sua esposa, estéreis. E que aconteceu? Nasceu Sansão. Mas, diz-se a leitura, Sansão estava cheio do Espírito Santo. E quem lê a Bíblia sabe que Sansão tinha muita força. Ele despedaçava um leão como se fosse uma linha de costurar. Isso que nós vamos pedir hoje. Esse Espírito Santo que deu tanta força a Sansão. Que o Espírito Santo que está gerando, ou melhor, o Espírito Santo pelo qual Maria engravidou, esse Espírito Santo está formando Jesus no seio de Maria, mas esse mesmo Espírito Santo está no nosso interior e nos dando essa força extraordinária para a gente vencer o mal, para a gente se converter, para a gente ter, então, os critérios de Jesus, para a gente amar a nossa igreja, a nossa paróquia, a nossa diocese. É o Espírito Santo que nos dá essas luzes e essa força extraordinária. Chegamos no Evangelho, então outro casal estéril, e o mesmo Deus, esse Deus da força, do poder, da proteção, se manifestou ao casal estéril e disse: vocês vão ter um filho. O pai não acreditou, e o pai era um sacerdote. Maria, aliás, Isabel, acreditou. E então, por falta de fé de Zacarias, ele ficou mudo para que ele se convertesse. E quando ele viu que Isabel estava grávida e que o nascimento de João Batista trouxe tanta alegria, ele então acreditou e voltou a falar. Irmãos e irmãs,
Eu conheço casais, até lá em Florianópolis, onde trabalhei, que eram estéreis. Foram para os hospitais, para os Estados Unidos, gastaram tanto dinheiro e com uma simples oração engravidaram. E creio que vocês conhecem também pessoas assim, que não podiam engravidar pela ciência, mas engravidaram pela força da fé. Então Deus vai nos ajudando pelo Espírito Santo a gente vencer as nossas esterilidades. Nós podemos ser estéreis na oração, sermos estéreis na leitura da Bíblia, sermos estéreis na vida espiritual, sermos estéreis até no campo da missão e da pastoral. Mas o Espírito Santo pode mudar essa nossa esterilidade e nos tornar fecundos, exatamente na oração, na Bíblia, na missão. Porque esse Espírito Santo que gerou, e melhor, que por obra dele Maria engravidou, esse Espírito Santo vai consagrar o pão e o vinho. Esse Espírito Santo escreveu as Sagradas Escrituras. E se você pedir esse Espírito Santo, ele fará também grandes maravilhas na sua vida, e até porque fez maravilhas na vida de Nossa Senhora. Ela ficou cheia do Espírito Santo, Isabel também, e João Batista recebeu o Espírito Santo no útero da mãe. Então vamos pedir com mais coragem, mais ânimo, a graça, a bênção, a força, a luz, a inspiração do Espírito Santo. Pois é, temos casais, irmãos e irmãs, com tanta dificuldade de engravidar, mas a maioria dos casais não são estéreis, mas não querem filhos. E vamos pedir para que esses casais se abram para gerar mais filhos, para termos mais vocações, para termos o equilíbrio das gerações, a criança, o avô, o pai, o adulto, o jovem. As gerações precisam se equilibrar. Nós estamos envelhecendo e aqui 90% somos idosos, pouquíssimos jovens aqui, porque não se quer mais o nascimento das crianças e o mundo vai nos enganando. Também, hoje se substitui muitas vezes um filho por um cachorrinho. Então, a palavra de Deus hoje vem assim, diante do nascimento agora deste casal, de uma virgem e de um pai somente terreno de Jesus. Mas a obra do nascimento de Jesus é do Espírito Santo. Então nós contemplamos a beleza do menino Jesus, que vem nos ajudar a melhorar esse mundo, que cada mãe grávida também, como Nossa Senhora, possa ter essa esperança, que os filhos que nascerem vêm para melhorar este mundo. E nós, diante desta mensagem de hoje, vamos rezar: vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. E enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Nossa resposta às preces: vinde Espírito Santo, iluminai-nos. Vinde Espírito Santo, iluminai-nos.